A paz do Senhor, amados irmãos. Você sabe quem foi essas duas mulheres aqui? Hoje eu e o professor João Paulo vamos estar falando um pouco delas. Pode ir, professor. Boa tarde a todos. E mais antes eu vou estar respondendo as 3 perguntas que fizeram lá pra mim. E se você tiver a sua pergunta, pode deixar aí nos comentários, ou se quiser esperar eu abrir as mensagens anônimas ou a caixinha de perguntas, pode ficar à vontade. A primeira pergunta foi como que Davi derrubou um gigante, ou matou o gigante, né, com uma pedra. Na verdade, o Davi ele derrubou o gigante com a pedra. Ele pegou a funda, jogou no gigante, bateu na cabeça, encravou no crânio, e isso daí fez com que o gigante caísse, provavelmente desmaiado. Aí depois Davi pegou uma espada e aí sim que ele mata o gigante na espada. Ou seja, não foi exatamente da pedrada. A pedrada só foi para derrubar, depois a espada terminou de fechar o trabalho e Israel saiu vitorioso. A segunda pergunta é se eu tenho preconceito com as religiões de matriz africana. E é claro que preconceito eu não tenho. E muito menos por questão de onde que é. Eu amo a África, acho um continente maravilhoso. Mas eu só tenho pensamentos diferentes de algumas religiões que surgiram lá. Então, para mim, a verdade é Cristo, mas preconceito eu não tenho. Para mim, a Bíblia é a única verdade, mas se eu não tenho problema nenhum de ser amigo, de conversar, eu não tenho problema nenhum com isso. A terceira pergunta é fé ou obras? E a Bíblia responde dizendo que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, é importante ter a fé e tendo a fé a gente faz obras. Seja que tipo de obra que for, alguma obra que é edificante para o reino de Deus a gente faz tendo fé. Então, essas são as 3 perguntas, pode deixar a sua. Acho que da próxima vez, se eu tiver muitas perguntas, eu posso fazer um vídeo só respondendo perguntas, que eu acho muito legal. Até porque a fé é motivação, né? Não, sim, exatamente. Irmãos, eu vou falar só um pouquinho sobre a Será e o professor vai falar sobre a Débora. A gente vai falar sobre a Débora. A Será, ela tá lá em Crônicas e a história conta que ela construiu 3 cidades. Assim, é importante destacar isso porque uma mulher naquela época construir Bet-Horon Alta, Bet-Horon Baixa e Uza em Será. Então, assim, foi algo incrível. De uso, né, pra época, né? Até nos dias de hoje, eu acho que é difícil isso. Você fazer 3 cidades, até para um homem. Não tô falando que é questão de ser homem, ser mulher. 3 cidades é complicado. Pros dois, né? Pros dois. Então, assim, agora a Débora, essas duas, a Bíblia tem várias, mas essas duas, elas são importantes destacar. Todas são, essas duas são interessantes. Mas, professor, e a Débora, quem foi? Pronto, a Débora foi uma juíza, né? Num contexto machista que a cultura da época oferecia, né? Não porque Deus quis aquilo, Deus programou aquele contexto de o homem ser o patriarca, o homem estar por cima, não. Era cultural, né? Então, nesse contexto cultural, não tinha como uma mulher se destacar. Uhum. Muitas pessoas falam que a Bíblia é machista. Só o homem que é Davi, é Salomão. Mas não é assim. Se fosse por isso, essas mulheres não estariam destacadas aqui, nós não estaríamos estudando elas. Então, a Débora foi uma juíza em Israel. Uhum. Deus usou juízes para libertar o povo dos cativeiros, das mazalias que o povo fazia com o povo pagão. E Deus levantou Débora para, nesse momento, libertar Israel. Uma mulher que era juiz e profetiza. Isso, naquela época. Naquela Nós época. Estamos falando de 3 a 4 mil anos atrás. No contexto que só os homens se destacavam. Deus Sim. escolheu elas para mostrar, para aquele contexto racista em si, de que Deus aprovava a ação tanto do homem como da mulher. Não, sim, e é cultural, não é bíblico. A Bíblia pega e traz essas histórias para mostrar que para Deus, temendo a Ele, pode ser o que for, homem, mulher. E tem uma história que Deus usa a jumenta do profeta Balaão. Então até os animais Deus usa em certos contextos. Imagina um ser humano que é importante, humano. Que ele morreu pelos seres humanos. Imagina. Então, e a primeira mulher da Bíblia que veio toda a raça foi a Eva. Sim. Então, Sara, a importância de Sara, de Abraão, Rebeca. Então Deus deu honra também a essas mulheres. Sim, e essas 3 são em Gênesis. Sim. E os outros 65 livros da Bíblia. Pois é, para quebrar esse contexto que alguns estudiosos colocam como machista, mas Sim. Deus usa tanto o homem quanto a mulher. Verdade, isso aí. Em especial a Débora, que era juiz e profetiza, e foi convidada por Deus para libertar o povo de um inimigo poderoso. Sim. Né? E aí ela chama o Baraque, que era o general de Israel, para ir com ela.
nessa empreitada de Deus. E ela fala, ele foi humilde e fala assim: se você não for, eu não vou. Eu só vou se você for. E quem derrubou o general do exército inimigo também foi uma mulher, não foi a Débora, mas foi a Jael. Jael. Olha só, foi uma Pois é, então a Jael, ela entra nesse contexto aqui como uma desconhecida. Sim. Né? Então, olha como nessa história em si, Deus usa duas mulheres, né, e um exército. E Deus fala pro general que a honra da batalha não seria dele, seria das mulheres. Sim. Né? E Débora e Jael se sobressaem nisso. Débora convoca o exército, escolhe o general humildemente se submete às ordens de Débora, que ele sabia que ela era orientada por Deus, pois era profetisa. Sim. E aí, Débora, em sintonia com a Jael, ela mata o inimigo do Senhor. Uma vez que ele foi abatido, o exército se dispersou e Israel ganhou a batalha. Então Deus usou essas mulheres para mostrar para o contexto machista que os homens colocam hoje em dia, alguns estudiosos colocam, até teólogos, mas na verdade da Bíblia, Deus usa tanto homem quanto mulher para fazer a sua obra. Não tem distinção. O senhor, como historiador, o senhor pode até me confirmar se eu estiver enganado, há 100 anos atrás a mulher nem podia votar, né? Não votava. Há 100 anos atrás a mulher não votava, mas há 3.000 anos atrás a Débora era juiz e profetisa e a Será construiu 6 cidades. A mulher veio ter o voto agora, no século XX, no século XX agora. Sim, século XX, 1900. Século XX passado, né? No 1930, 35, ela pôde ali ter o seu direito ao voto. E até os anos 70, 60, a mulher não poderia se separar do marido, por conta do contexto que era aqui o Brasil. Mas agora já pode. Sim. Então foi uma conquista que as mulheres alcançaram. E a Bíblia permitia naquela época. E a Bíblia já permitia. Então assim, quando alguém chegar pra você e falar que a Bíblia é machista, lembra pelo menos dessas duas. Tem várias, assim, tem várias. A gente tem a profetisa Aúda, a profetisa esposa de Isaías, só no contexto de profetisa, que nem Miriam mesmo também era. Agora se a gente for falar em outros contextos. Então assim, por exemplo, se você for pesquisar na história, ser rainha não era uma coisa tão boa que nem os contos de fada falam, mas Deus honrou a Esther. Então, a gente vai ser estrangeira naquela época também não era nada bom, mas Deus honrou a Ruth. Então, cada ponto, Deus mostra que Ele não faz acepção de pessoas. É o temer a Ele que é importante. Para Ele usa se você é homem, se você é mulher, se você é novo, se você é velho, cor da pele, não interessa. Com certeza. E nesse mês da mulher, nós temos que homenagear essas duas mulheres. Homenagear e tirar da cabeça esse pensamento de que a Bíblia é machista. Não, sim. Se você tiver o hábito de ler, de procurar, de pesquisar dentro da Bíblia, vai ver quantos meses se destacaram dentro da Bíblia. A mais famosa delas, né, que é a Maria. Foi mãe de Cristo. Mãe de Cristo, né? Escolhida a mãe do Salvador. Mas ela é mais conhecida, mas tem outras, como Jael, a Débora, e outras que se a gente for citar aqui, vai passar a noite citando mulheres da Bíblia que tiveram sua importância dentro do contexto histórico. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, não tirando que Cristo, ele é a verdadeira, a verdade mesmo, verdadeira verdade, essa forma. Então assim, é o temer a Cristo que é importante, é o temer a Jesus que é importante. Então, parabéns para você, mãe, uma guerreira, parabéns por ser uma mulher que teme ao Senhor. Então, a importância de verdade não importa como você é, quem você é, o que você é, mas sim que você tema ao Senhor, porque só de temer ao Senhor, essas mulheres fizeram grandes coisas e várias outras. Então, a gente nessa terra temendo o Senhor, a gente também pode fazer grandes coisas para honrar o nome dele. Com certeza, né? Então a mulher, em todo o contexto, se ela se colocar à disposição de Deus, ele vai usar. Homem ou mulher, ele vai usar. Sim. Menino, jovem, Sim. ele vai usar quem se colocar à disposição dele, como esse mês colocado. E Deus vai usar. Não é só o homem que se destaca, mas também destaca. Sim. E nesse mês de março, que é o mês da mulher, nada mais que homenagear essas mulheres que a Bíblia traz para nós, para quebrar esse ensinamento de que a Bíblia é machista. Né? Isso, então assim, se gente ruim, existe gente ruim de todo tipo, novo, velho, ou mulher também, mas temer ao Senhor, a gente pode ser o que for, mas a gente também consegue ter esse caráter, que o importante é o caráter. O temer ao Senhor é o que dá o verdadeiro caráter, o bom caráter. Então, que Deus abençoe. Talvez os irmãos possam se perguntar, por que você não postou isso no dia 8, então, que foi o dia das mulheres? Acabou acontecendo
um imprevisto aí, e por respeito à minha prima, que estava de luto, eu resolvi não postar, porque eu acho que seria uma falta de respeito. Esperei até hoje, quarta-feira, dia 11, quero postar hoje. Então, Deus abençoe você, você mulher de fé, você mulher guerreira, e você, meu querido amigo que está aí nos ouvindo, aprendendo conosco. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e continue acompanhando o nosso trabalho. Vamos seguir nessa jornada, subindo aos céus. Professor, Deus abençoe. Deus abençoe.